Gente, então vamos lá. Ainda falando sobre essa história do sujeito preposicionado, me ocorreu até uma questão que caiu numa prova, e eu vou mostrar a vocês na telinha branca, vejam. Vejam. Antes do Globo noticiar o ataque, os repórteres, patati patatá. Bom, essa frase está certa ou está errada? Está errada. Quem é o sujeito de noticiar o ataque? Quem noticiou o ataque? O Globo. Aqui temos dois erros. Dois, na verdade. Eu explico por quê. Primeiro erro, preposicionou-se o sujeito. E segundo, o nome do jornal é O Globo. Então este O é maiúsculo. Então, vamos corrigir a frase? Antes de O Globo noticiar o ataque. Augusta, então, eu digo assim, eu tenho que separar e colocar maiúsculo isso. E se eu escrevo isso, ó? As notícias do Globo surpreenderam a população. Veja bem que essa aí é legal, hein? Gente, o que surpreendeu a população? Aí não está preposicionado o sujeito. Aí não está. O sujeito não é o Globo. Notícias. O núcleo do sujeito aí é notícias. Por isso que o verbo está no plural. As notícias do Globo surpreenderam a população. Então, aí, veja bem, o erro não é um sujeito preposicionado. Não é. O sujeito, o núcleo do sujeito é notícias. Tá perfeito. O problema foi a forma de escrever esse notícias do Globo. Por que está errado, Augusta? Porque o nome do jornal não é Globo, é O Globo. Olha como eu tinha que escrever, vem comigo. Ou eu faço isso, ou eu errei. Eu ponho o D, o apóstrofo e o O maiúsculo. Porque aquele O já faz parte do nome do verbo. Do verbo é ótimo, do jornal. Então, as notícias do Globo, D, apóstrofe O maiúsculo. Tá bom? Ok, legal isso, né? Umas coisinhas assim interessantes que nós temos que ver, porque eu me lembro de uma outra questão de prova que era assim, quer ver? Agora eu lembrei até da frase, era assim. Coisas bobas que pegam um aluno. Vejam, se aparecesse essa frase para vocês, o fato das ruas estarem alagadas impediu a realização do evento. Aí a banca pergunta, está certo ou está errada? Você lê e soa tão bem, parece que está correta. Não está, está errada. Vem comigo. Quem é o sujeito de impediu? Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que impediu a realização do evento? O fato. Aquele fato impediu a realização do evento. Então, fato é o sujeito do impediu. Ok. Agora eu tenho outro verbo aqui, ó. Estarem alagadas. Eu faço a pergunta ao verbo para descobrir o seu sujeito. O que estava alagadas? As ruas. As ruas estarem alagadas. Se as ruas é o sujeito de estarem, eu não posso fazer isso. Eu sou obrigada a escrever assim. O fato de as ruas estarem alagadas. Não é legal isso? Poxa, Augusto, eu nunca prestei atenção nisso. Pois é. Quer ver uma outra? Eu digo assim, ó. Antes do cataclismo. Augusto, o que é cataclismo? É uma intempérie. O que é uma intempérie? É um fenômeno da natureza, né? Desses que mostram que ninguém domina, que o homem não pode jamais dominar a sanha da natureza. A sanha quer dizer a força da natureza. Então, um cataclismo infelizmente acontecem, né? É um fenômeno desses da natureza, como um tufão, um terremoto, um maremoto, um tsunami, enfim. Antes do cataclismo, a região vivia
lotada de turistas. Eu pergunto a você o seguinte: esta frase está certa ou está errada? Antes do cataclismo, a região vivia lotada de turistas. Augusta, só existe um verbo aqui, então eu tenho uma oração só. Isso. Aí eu vou descobrir o sujeito da oração. O que vivia lotada de turistas? A região. O sujeito é a região. Então está certa? Está certa. Antes do cataclismo não é oração, não tem verbo. Isso aí é uma expressão adverbial de tempo. A região vivia lotada de turistas quando? Antes do cataclismo. Isso aí é o que a gente chama de locução adverbial de tempo, ou adjunto adverbial de tempo. Pronto. Muito bem. Aliás, atenção para essa palavra que já caiu em prova. As pessoas falam errado. Falam cataclisma. É cataclismo. Tá? É o cataclismo. Muito bem. Agora eu vou escrever essa frase mudando uma coisinha. Vê comigo, ó. Pronto. Mudou tão pouco, né? Mas ao mesmo tempo mudou tanto. Na outra, veja que eu só tinha um verbo, vivia. Descobri que a região era o sujeito de vivia e pronto. Agora eu tenho dois verbos. Eu tenho verbo aqui e verbo aqui. Agora eu tenho duas orações. Vou separá-las. Antes do cataclismo acontecer, uma oração. A região vivia lotada de turistas. Outra oração. Vamos descobrir os seus sujeitos. O que vivia lotada de turistas? A região é o sujeito de vivia. Agora, o que aconteceu, gente? Qual é o sujeito de acontecer? O cataclismo. Se o sujeito de acontecer começa aqui no o, aqui eu não posso juntar o de ao o. Eu tenho de separar. Antes de o cataclismo acontecer. Se eu junto, está errado. Deu para entender, gente? Então parece uma coisa boba, não parece? Aí aparece na prova e você nem percebe. Augusta, como o CESP já cobrou isso numa prova? Eu explico agora. Vamos supor que fosse essa frase, antes de o cataclismo acontecer, a CESP dizia assim, na oração transcrita, poder-se-ia fazer a fusão da preposição de com o artigo o, escrevendo-se do, mantendo-se a correção gramatical. Não, nesta frase eu não poderia juntar o de ao o. Foi assim que CESP cobrou em prova. Se você não sabe, você vai dizer, nossa, claro que pode, certíssimo. Não é, gente? Então pronto, vamos voltar para as nossas questões. Questão 39, gente, vamos a ela. Ele afirmou que, dois pontos, a vértebra encontrada permitiu que estabelecêssemos um parentesco entre o fóssil com outros exemplares de pterossauros. E aí vem esse nome horrível. Bom, ele afirmou que, dois pontos. Gente, olha a pegadinha. Se eu uso o que, eu não ponho os dois pontos. Como assim, Augusto? Olha só. Ele afirmou que a vértebra encontrada, eu vou direto. Eu poderia usar os dois pontos, mas eu teria que tirar o quê? Ele afirmou, dois pontos. A vértebra encontrada, patati patatá. Augusto, eu não sabia isso. Então vem comigo que eu vou colocar para você aqui, ó. As duas opções seriam, ele afirmou, dois pontos. Eu tiro o quê? Aí eu ponho a vértebra encontrada. Pá. Então, eu tirei o que e coloquei os dois pontos. Ele afirmou, dois pontos. Vou dizer o que ele afirmou. Agora, ele afirmou que a vértebra encontrada. Aí, gente, eu deixo o que, mas eu tiro os dois pontos. Lá na frase, ele pôs o que e os dois pontos. Errada a 39, ok? Então, vamos lá. Errada. Muito bem. Agora, os itens a seguir constituem sequencialmente um texto adaptado do editorial da Folha de São Paulo de 4/8/2008.
Julgue-os quanto à correção gramatical. Gente, então, a banca pegou trechos do editorial da Folha de São Paulo deste dia e os reescreveu, os adaptou e colocou aqui para vocês julgarem em certos ou errados. Quando a banca diz quanto à correção gramatical, Augusto, o que a banca está cobrando de mim aí? Tudo o que ela quiser. Porque quanto à correção gramatical, você tem que olhar tudo. Ortografia, acentuação, crase, regência, concordância, pontuação, tudo, tudo. Digo mais, hein? Às vezes, você lê a frase, lê o período, e você não encontra um erro de natureza, por exemplo, de regência, ou de concordância, ou de acentuação, ou de pontuação. Você não encontra nenhum erro. Só que, sabe aquele trecho sem pé nem cabeça? Que eu digo que não tem princípio, nem meio, nem fim? A pessoa escreveu de uma forma, ela nadou e morreu na praia, ela não disse nada. Aquele texto sem fim, sem conclusão da ideia, totalmente desarrumado, que a gente brinca dizendo parece que conversa de doido. Então, gente, aí também não vale, tá bom? Então, quando ela cobrar isso, é tudo. Então, vamos ver número 40. Vamos ler a 40. Os homicídios dolosos intencionais no estado de São Paulo continuam a cair. A tendência que vem desde o início dos anos 2000 foi corroborada pelos números do primeiro semestre de 2008, quando foram registrados 2.183 assassinatos. Senhor, perdoai esta alma aqui que escreveu isso. Olha só. Primeiro, eu tenho um erro de concordância verbal. Eu não sei se você percebeu. Ele colocou um elemento no singular, o sujeito, e colocou o verbo no plural. Então vem comigo, olha aqui. Os homicídios dolosos no estado de São Paulo continuam a cair. Tudo bem, continuam concordando com homicídios. Ok. Agora, a tendência que vem desde o início dos anos. Gente, tendência aí não é singular? A tendência que vem. Então, esse vem é singular, não tem acento nenhum. Augusta, não tem que ser agudo esse acento, não. Não, gente, pelo amor de Deus, para tudo. Olha aqui. Aquela história do acento agudo que eu falei para vocês, é assim. Quando eu tenho um derivado do verbo ter. Conter, manter, obter, deter, reter. Então, ele mantém, acento agudo. Eles mantêm, acento circunflexo. Ele contém, acento agudo. Eles contêm, acento circunflexo. Ele obtém, acento agudo. Eles obtêm, acento circunflexo. E derivados do vir, também. Ele provém, acento agudo. Eles provém, circunflexo. Ele intervém, acento agudo. Eles intervêm, circunflexo. Agora, o verbo ter e o verbo vir, vou colocar para você. Ter, pelo amor de Deus, não vão errar isso. E vir. No singular, o ter não tem acento nenhum. Ele só vai ter acento no plural. E o vir a mesma coisa. No singular não tem acento. Só vai ter acento no plural. Então, ele tem calma, eles têm calma. Ele vem cedo, eles vêm cedo. Agora, os derivados do ter e os derivados do vir é que vão ter acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Então, volta para a frase. Tendência que vem. Está concordando com tendência? Tá. Então, tem que ser sem acento. Então, primeiro erro. Aí. Desde o início dos anos 2000, foi corroborada. Não, gente. É corroborada, né? É com 2 R's aí. Corroborada. Prontinho. Então, a 40 está errada. Número 41. Essa cifra representa uma queda de 13% em relação a igual período de 2007. Gente de Deus, igual período. Não é masculino isso aí? É. Então, eu não tenho artigo definido a. Eu tenho, se eu quisesse usar um artigo definido antes de igual período, eu diria a mais o. E eu diria assim, quer ver? Essa cifra representa uma queda de 13% em relação ao período, ao igual período, mas não a com acento, gente. Igual período aí é masculino, não vai pedir a mais a. Se pedisse, seria a mais o. Então, esse a com acento aqui, ó,
Se é acento grave, já está errado. Estão para ser realizados estudos estudos no plural que hierarquizem, não é? No plural, as causas desse fenômeno notável. Trata-se de certo, de um evento para o qual concorrem fatores de diferentes naturezas. O ideal seria assim, ó, trata-se, vírgula, de certo, vírgula, não é? Então, errada a 41. Muito bom. Número 42, vamos lá. Não há dúvida de que, entre esses fatores, inclui-se a repressão policial ao crime. É certamente, mais do que mera coincidência, o fato de a redução dos homicídios dolosos e o aumento dos investimentos do governo estadual em segurança pública terem sido concomitantes. Vamos de novo, ó. Não há dúvida de alguma coisa. Não há dúvida de alguma coisa. Ok. De que, vírgula, entre esses fatores, vírgula, tá vendo? Certinho. Entre esses fatores foi jogado ali no meio e foi colocado entre vírgulas. Perfeito, gente. Não há dúvida de que, vírgula, entre esses fatores, vírgula, inclui-se a repressão policial ao crime. Perfeito. É certamente, mais do que mera coincidência, o fato de a redução dos homicídios dolosos e o aumento dos investimentos do governo estadual em segurança pública, quer dizer, o fato de a redução dos homicídios dolosos e o aumento... Não, é certamente mais do que mera coincidência o fato de a redução dos homicídios dolosos e o aumento dos investimentos do governo estadual em segurança pública terem sido concomitantes. Quer dizer, o fato da redução dos homicídios e do aumento, quer dizer, desses dois terem sido concomitantes. 42, correta. Muito bem. 43. Outro fator relevante, menos óbvio, para a queda dos homicídios é a transição demográfica. Já se observou, em outros países, que o envelhecimento da população e o seu enraizamento, com o fim das grandes ondas de migração que atingiram os centros urbanos, costumam significar maior paz social. Gente, olha bem, é 43. Muitas vezes, o aluno, quando tem um trecho mais longo como esse, ele se perde e muitas vezes ele não percebe um erro de concordância ou de regência. Então eu digo assim, a banca põe os trechos mais longos de propósito, para induzi-los ao erro. Você vai lendo e você vai se perdendo no sentido e muitas vezes não percebe um erro de concordância ou tal. Então vamos ler com muito carinho de novo. Ó. Outro fator relevante, aquilo que eu expliquei a vocês. Aí ele parou, colocou entre travessões. Menos óbvio. Augusta, ele poderia trocar esses travessões aí, por exemplo, por parênteses? Poderia. E por vírgulas? Também. Então vamos em frente. Outro fator relevante, menos óbvio, para a queda dos homicídios é a transição demográfica. Ó, outro fator relevante é a transição, observando sempre a concordância. Muito bem. Já se observou, vírgula, em outros países, vírgula, perfeito também, ele jogou essa expressão aí, né? Onde se observou isso? Em outros países, de lugar, entre vírgulas. Já se observou que o envelhecimento da população e o seu enraizamento, atenção, ele está falando, já se observou que o envelhecimento da população e o seu enraizamento, aí ele coloca uma coisa aí no meio, tá vendo, ó? Com o fim das grandes ondas de migração que atingiram, os centros urbanos. Atingiram, aqui está concordando com as ondas, ok. Então, e aí o envelhecimento e o enraizamento costumam significar maior paz. Correta, 43. Então você tem que ir lendo assim como eu fiz. Você vai lendo e vai vendo se o sujeito, né, se o verbo está concordando com aquele sujeito. Veja que nesse último período, o sujeito era o envelhecimento da população e o seu enraizamento. São dois elementos no sujeito. Então o verbo, ó, tem que ficar no plural.
E aí no meio ele jogou outro trecho. Com o fim das grandes ondas de migração que atingiram os centros urbanos. Quer dizer, as grandes ondas atingiram os centros urbanos. Então, gente, você tem que ir lendo e interpretando, senão você não percebe quando existe um erro de concordância. Hein? Muito bem, 44. Sem prejuízo de outras variáveis, como redução de desemprego, aumento de renda e campanhas de desarmamento, o envelhecimento da população parece ser um dos poucos fenômenos que está atingindo o Brasil como um todo. Afigura-se, portanto, como uma boa explicação. Já errei. Eu não, né? A banca já cometeu o erro ali. Gente, afigura-se, vem comigo, ó. Afigura-se como uma boa explicação. Afigura-se como uma boa explicação. Então, esse portanto tem que ficar entre vírgulas. Afigura-se, vírgula, portanto, vírgula, como uma boa explicação para o fato de homicídios caírem também em áreas aonde, Senhor, perdoai essa alma, porque eu não consigo perdoar. Olha aqui, gente. A falta dessa vírgula depois do portanto é pinto, né? Como diz o ditado, perto do que ele fez aqui. Vem comigo ver, ó. Afigura-se, vírgula, portanto, vírgula, como uma boa explicação para o fato de homicídios caírem também em área. Gente, caírem, tem acento no i. Então, outro erro. Caírem também em áreas aonde houveram poucos, é de doer, hein? Dois erros juntos. O aonde não é aonde, é onde. Onde. Por que não pode ser aonde? Eu explico. Augusta, eu nunca sei a diferença de onde para aonde. Vou explicar. Primeiro, os dois só podem ser usados com referência a lugar. Segundo, eu só posso usar aonde quando o verbo pedir a preposição a. Da ideia do movimento, ele pede a preposição a. Exemplo, aonde você vai nas férias? Quem vai, vai a, então é aonde. Agora, aonde você mora? Já errou. Quem mora, mora em. O verbo morar não pede a preposição a? Não. Então eu não posso dizer aonde você mora. Eu tenho que dizer onde você mora. Deu para entender? Então é isso. Se o verbo pedir o a, aonde? Se o verbo não pedir o a, onde? Então aqui não tem verbo nenhum pedindo aonde nenhum. Então vamos lá, ó. Caírem com acento. Depois, também em áreas onde, gente, houveram é dose. Verbo haver com sentido de existir não admite plural. Então, onde, áreas onde houve poucos ou nenhum investimento. Então, onde houve, risquem aqui houve poucos ou nenhum investimento em segurança pública ou onde, de novo, o desemprego cresceu. Então, gente, 44, erradíssima. Muito bem. Julgue se os trechos abaixo adaptados do Globo de 17/7/2012 estão corretos e adequados à língua escrita formal. Então, vamos lá. 45. Esclarecemos ainda que a situação levou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a constituir um grupo especial com a Secretaria de Segurança, a Polícia Federal, o Comando Militar do Leste e a Polícia Rodoviária Federal para atuar na campanha deste ano. Neste contexto de invasão do mundo político pelo crime organizado, a lei da ficha limpa ganha ainda maior relevância. Certinha, gente. Nenhum erro. 45, certa. Ok? Muito bem. Gente, muita gente pensa, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A constituir um grupo especial com a Secretaria de Segurança, a Polícia Federal, o Comando Militar do Leste e a Polícia Rodoviária Federal para atuar na campanha deste ano. Neste contexto, olha bem, neste contexto, a lei da ficha limpa ganha ainda maior relevância. Observa que ele colocou um trecho aqui no meio, ó. Aí esse trecho ficou entre vírgulas, está certinho, ó. Nesse contexto, vírgula, de invasão do mundo político pelo crime organizado, porque ele para explicar qual é o contexto.
Neste contexto, vírgula, ele vai explicar que contexto, de invasão do mundo político pelo crime organizado, vírgula. Está perfeita a 45, ok? Ok, então vamos à questão 46. Viemos informar que o Ministério Público Eleitoral, até a semana passada, haviam pedido a impugnação de 349 candidaturas, não apenas com base na ficha limpa, das quais 316 para vereador, 23 para vice-prefeito e 10 para prefeito. Gente de Deus, viemos informar. Primeira coisa que as pessoas erram a beça. Viemos é passado. Nós viemos semana passada aqui, você não estava. Nós viemos. Se eu vou usar o verbo vir no presente, não é viemos, é vimos. Vimos não, Augusta, vimos é passado do verbo ver. Também. Olha aqui. Presente do verbo ver, nós vemos o filme. Passado do verbo ver, nós vimos o filme ontem. Ok. Agora o verbo vir. Presente do verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, nós vimos aqui hoje para parabenizá-lo. Nós vimos aqui hoje, presente. No passado, aí sim, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos ontem, mas você não estava. Então, gente, se isso aqui é o jornal, ele está dizendo, vimos informar. Agora, não é viemos, é vimos. Então, a forma ali já teria que ser de presente e não de passado. Então, vimos informar, né? Ó, vimos informar que o Ministério Público Eleitoral, vírgula, até a semana passada, vírgula, gente, até a semana passada, entre vírgulas, tá certo, porque foi uma expressão adverbial jogada ali no meio, ficou entre vírgulas. Ok. Então, vimos informar que o Ministério Público Eleitoral, até a semana passada, haviam pedido, gente de Deus, isso aí não é singular, o sujeito não é o Ministério Público Eleitoral? Se o sujeito é singular, o verbo tem que ficar no singular. Então, vimos informar que o Ministério Público Eleitoral, até a semana passada, havia no singular pedido a impugnação de 349 candidaturas. Travessão, não apenas com base na ficha limpa, travessão. E aí vem, impugnação de 349 candidaturas. E aí, gente, não precisa essa vírgula aqui também não, das quais 316 para vereador, 23 para vice-prefeito e 10 para prefeito. Enfim, gente, errada também a 46. Essa foi a última? Foi. Hoje eu trouxe 46 questões para vocês. Bom, nós fizemos questões muito boas hoje, gente. E eu gosto que vocês fiquem atentos ao seguinte. Vocês vão vendo, hoje foi a nossa terceira aula, nós ainda temos 7 pela frente. Vocês vão ver que a CESP, claro, ela prioriza sempre os mesmos pontos. Claro que uma prova nunca é igual à outra, mas você vai observar, de tanto resolver as provas comigo, que ela prioriza sempre os mesmos pontos. E às vezes se repete muito, não é? Você pega uma prova daquele mês, pega outra, pega 10 provas do mesmo mês, estou dando um exemplo. Nossa, é mesmo, hein? Ela cobrou esse ponto aqui em 8 das 10 provas. Claro, porque ela julga aqueles elementos, aqueles pontos, os pontos mais relevantes da língua. Então ela cobra sempre. Se você treinar muito, você não vai errar. Quanto mais você treinar, melhor. Um dos pontos que CESP mais cobra é concordância, regência, semântica, não é? Pontuação ela cobra muito, você tem visto isso comigo. Nessas frases, por exemplo, que você tem que descobrir o erro, ela sempre comete um erro de concordância, o sujeito está no singular, o verbo está lá atrás no plural, ela sempre comete erro de pontuação, ela separa sujeito de verbo, enfim. Então, se você estiver seguro nesses pontos, meio caminho andado. Aqui, por exemplo, eu até brinco com os alunos, nessa questão aqui, quer ver? Deixa eu lembrar qual foi. Nessa 44. É tão grande o trecho, não é? Aí, eu digo que o aluno tem que ser esperto. Mesmo que ele ficasse em dúvida em alguns pontos desse trecho, quando ele olhasse esse houveram, meu Deus, espera aí, verbo haver com sentido de existir, não tem plural. Pronto,
já sei que está errada. Ou então, vamos ver que ele nem chegasse ao houveram. Só de ler ali, caírem sem acento, ele já sabe que está errada. Caírem tem acento obrigatório. Ele vai já marca errada. Ele não vai ficar procurando pelo em casca de ovo, gente. Está errado, não tem? Está sem acento e tem acento. Errada. Você ganha tempo e gabarita. Não é isso? Então pronto. Nossa missão hoje está cumprida. Beijo grande. Espero que tenha sido muito produtivo para você. Até a próxima.